Tudo bem, gente? A partir de hoje eu vou começar a fazer vídeos para vocês. Esses vídeos eles vão estar no YouTube. Eu aprendi a criar um canal no YouTube, só que vai ser de forma bem simples, sem edição, sem muita tecnologia. Vai ser como se fosse uma aula mesmo, eu falando para vocês sobre o conteúdo do PET, no caso, o nosso PET 6 que vai começar agora, certo? Primeiro eu peço desculpa por ser assim tão simples, mas com certeza os conteúdos aqui apresentados vão estar em conjunto com o PET, em conjunto com o livro didático, de uma forma que vocês não serão prejudicados. E o que eu peço, no final do vídeo eu vou falar sobre isso, tá? O nosso PET 6 ele é dividido em 4 conteúdos. Nós vamos estudar Plutarco primeiro, depois nós já iremos para Leibniz, depois de Leibniz, Kierkegaard e depois para Habermas. O interessante é que nós vamos começar lá no Plutarco, lá na Grécia Antiga, e vamos terminar em Habermas. O Habermas está vivo ainda, ele está com seus 91 anos e ainda escreve. Ele é um filósofo que ainda escreve muita coisa. Então, para vocês notarem como que a filosofia não é algo que eu sempre falo isso em sala de aula, dizer para vocês, a filosofia não é algo que está lá na Grécia Antiga, algo que acabou, não. É o conhecimento humano está em constante transformação, está em constante aperfeiçoamento. E dessa maneira nós devemos também pensar assim, que nós estamos no momento de transformação, no momento de um ciclo, algo complicado, algo que nós nunca vivenciamos antes, mas que o conhecimento nos liberta. Isso é o principal, certo? Para começar, eu vou no PET 1 mesmo, na primeira semana do PET 6, falando um pouco do Plutarco. Esse vídeo vai ser mais de apresentação, certo? O Plutarco, ele é um filósofo que nasceu na Grécia, na região da Beócia, vamos dizer assim, no ano de, se eu não me engano, 45 ou 46 depois de Cristo. Se eu errar alguma coisinha ou outra, espero que vocês compreendem, porque eu não vou editar, eu quero fazer direto para vocês assim, certo? Plutarco, ele foi um grande sábio que viajou pela Ásia, pelo Egito. Na época que no Egito tinha a biblioteca de Alexandria, ele foi para lá, ele tem uma admiração gigante pelo conhecimento dos egípcios. E, uma certa época da vida dele, ele muda para Roma. E em Roma ele se torna uma pessoa muito importante. Ele se torna até cidadão romano, de tão importante que ele é. Ele sai da região da Beócia, que é na antiga Grécia, na Grécia Antiga, e muda para Roma, porque ele está no século I depois de Cristo, e Roma já é, vamos dizer assim, o polo cultural. Já não é mais tanto Atenas, mas sim Roma. Ele muda para lá para desenvolver seus estudos e aprimorar o seu conhecimento. Plutarco ele tem uma grande influência de Aristóteles num certo momento, mas a maior influência dele ainda é Platão. Ele tem esse viés, ele tem, vamos dizer assim, uma filosofia muito ligada ao platonismo. Só que quando ele conhece Aristóteles, porque Aristóteles é um divisor de águas, vamos dizer assim, na filosofia ocidental, principalmente na filosofia grega, ele pega um pouco da filosofia de Aristóteles, mas com o tempo ele vai cada vez mais se encantando com a filosofia de Platão. Mas por quê? Por que ele vai ter essa influência de Platão? Primeiro, vamos ver o momento histórico que ele está vivendo. Ele está num período que não existe mais Platão, não existe mais Aristóteles, existem duas escolas principais, que é o estoicismo e o epicurismo. Plutarco, num primeiro momento, ele é estoico, isso num primeiro momento. Porém, depois ele começa a questionar a questão do estoicismo e a questão do epicurismo. Principalmente o estoicismo, a questão do materialismo. Ele vai contra o materialismo dos estoicos e vai contra o ateísmo, vamos dizer assim, dos epicuristas. Então ele inicia uma nova filosofia. É um neoplatonismo. Ele resgata a filosofia de Platão,
só que de um modo, vamos dizer, mais romano, vamos pensar assim, de um modo mais latino. Ele tem a grande teoria que ele vai apresentar, que nós vamos estudar com um vídeo que eu vou fazer falando só sobre Plutarco, que é a questão sobre a alma. Que lá em Platão nós temos isso, né? Em Platão nós temos isso na questão do mundo das ideias e do mundo sensível. Ele fica admirado com essa teoria de Platão e desenvolve ela mais. Ele vai dizer que o ser humano, o que corrompe o ser humano é o mundo mesmo, a realidade como ela é. Lembra isso de Aristóteles? A realidade tal como ela é. Então ele pega esses dois conceitos, o conceito de Platão, do mundo das ideias e do mundo sensível, e a realidade tal como ela é de Aristóteles. Porém, ele segue mais o viés, a filosofia platônica. E ele vai dizer que o ser humano, a sociedade, nós somos corrompidos, a nossa alma, vamos dizer assim, ela é corrompida pelo mundo, pelas coisas que acontecem no mundo. E ele elabora um raciocínio muito inteligente, muito bacana, uma sabedoria extremamente necessária para a época e extremamente atual, na qual o ser humano ele se torna melhor, vamos dizer assim, ele tem a potencialidade de se tornar uma pessoa melhor desenvolvendo a sua alma. Porque Plutarco ele é um filósofo de muita fé. Por isso que ele vai contra, no caso, os epicuristas, que estão na época dele. Ele conviveu com os epicuristas e os estoicos. Ele é contra os estoicos devido ao materialismo, porque os estoicos têm essa questão da matéria, somente a matéria. E os epicuristas, a questão de serem meio ateus, vamos dizer assim. Ele volta, ele retoma, né? Eu sei que eu estou repetindo, mas nós teremos uma aula só sobre isso. Ele retoma os princípios platônicos, só que ele dá uma roupagem latina, porque ele está em Roma. E ele é tão importante em Roma que se torna embaixador em Roma e embaixador também na Grécia. Tem um oráculo famoso, o oráculo de Delfos. Nesse oráculo, que na época de Sócrates foi nesse oráculo e perguntou para o oráculo quem era a pessoa mais inteligente do mundo, quem era a pessoa mais sábia do mundo. E o oráculo disse que era Sócrates. Para vocês terem ideia, o Plutarco ele se torna embaixador desse templo. Ele é um sacerdote, e, né? Na época, lá na Beócia, na Grécia Antiga, ele se torna um embaixador. Ele se torna um sacerdote, né, que é um cargo, vamos dizer, religioso, mas também um embaixador. Ele tem um cargo político e um cargo religioso, tudo ao mesmo tempo. Imagina uma pessoa, um ser humano, ser capaz de conquistar tudo isso. E ele conquistou graças ao quê? Ao conhecimento que ele foi atrás, certo? Nós teremos uma semana, na primeira semana, provavelmente vou gravar esse vídeo amanhã, falando sobre a filosofia de Plutarco, ok? Para a semana 2, a gente já tem um outro filósofo que vai vir do século XVII, que é um alemão. Ele se chama Leibniz. Leibniz é fascinante. Para vocês terem ideia, ele é um grande matemático, mas exímio matemático. Ele conviveu na mesma época que Newton. Newton é inglês e Leibniz alemão. O que Leibniz fez de tão especial para matemática, vamos pensar assim, né? Porque a gente pensa, a filosofia não acrescenta muito não. Então tá, olha só esse detalhe. Ele como matemático, vivendo na Alemanha, sendo contemporâneo de Newton, sem ter tanto, vamos dizer, eles são contemporâneos, mas não conviveram. Mas o Leibniz, ele desenvolve o cálculo diferencial e o cálculo integral, que é aplicado até hoje, no século XXI. Quem é da área de exatas, né, hoje nós temos cálculos, né, que vai até cálculo 21, para vocês terem ideia. Quem estuda, por exemplo, para entrar, vou dar um exemplo bem simples, para a NASA, os engenheiros da NASA, eles usam de cálculo diferencial, cálculo integral, e tudo isso vai surgir no século XVII, com Newton.
né? Quem levou a fama foi Newton. Mas lá, Leibniz, lá na Alemanha, ele já tinha essa teoria. Ele já tinha proposto a questão da matemática, da física, de uma física e de uma matemática que seja moderna, que seja condizente com o seu tempo, que é usada até hoje no século XXI. O Leibniz, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um otimista por natureza. E tem um paradoxo, vamos dizer assim, porque ele é um racionalista. Ele está inserido junto com Descartes e junto com Spinoza. Descartes e Spinoza são extremamente racionalistas. E o Leibniz, mesmo sendo racionalista, ele desvincula um pouco o pensamento dele, tanto de Descartes, né, que é o cogito ergo sum, penso logo existo, e também do Spinoza. Por quê? Vem essa questão do porquê, né? Mas por que ele vai se desvincular? Ele sendo racionalista, extremamente racionalista, matemático, físico, por que ele desvincula tanto do pensamento racional? Porque ele é muito influenciado pela filosofia escolástica. Ele é muito influenciado. A influência que ele vai ter para a vida dele, vamos dizer assim, é a fé que ele tem. Ele é uma pessoa de muita fé. Mesmo sendo até muito irônico. Ele é extremamente irônico e extremamente, como que eu posso dizer? Ele, no tempo que ele viveu, né, no século XVII, ele nasceu em 1646, 1640, metade do século XVII. Então, a Alemanha estava bem, não existia a Alemanha como a gente conhece hoje. Ele queria resgatar a questão racional, mas sem deixar de lado a questão a questão dos afetos, vamos dizer assim, que o Spinoza vai ter muito isso. Ele vai escrever um livro sobre a teoria dos afetos. Nesse caso, o Leibniz tem uma certa influência do Spinoza na questão da teoria dos afetos e, ao mesmo tempo, tem uma influência do Descartes com a questão da racionalidade. Mas ele quer ir além da mera racionalidade. Porque nós estamos, né, nessa época, estava no século XVII, há uma grande efervescência da racionalidade, onde que a razão iria salvar o homem, a racionalidade é a melhor maneira do ser humano viver. Mas Leibniz vai dizer, não, há algo além da racionalidade. Nós devemos equilibrar a racionalidade com a questão dos afetos, com a questão da emoção, vamos dizer assim, as paixões humanas. E nisso ele vai ter um conceito que é muito interessante, que nós iremos estudar, que é a questão da teodiceia. O que é a teodiceia? Resumindo, a teodiceia é um argumento que ele vai dizer, um argumento ontológico. Desculpem o barulho, a gente está em casa, sem corte, sem nada, vamos ter esses barulhos, mas eu volto. A teodiceia é um argumento que ele vai ter, um argumento ontológico. O que é um argumento ontológico? É um argumento que ele fala sobre o ser humano, mas não é só o ser humano, o ser, algo maior que nós seres humanos. Ele vai dizer, na teodiceia, quer dizer que Deus é o ser necessário. Como assim um ser necessário? Para Leibniz, sem Deus não existiria nenhum outro tipo de ser. Nesse princípio, Deus é a origem de todas as coisas. Lembra lá dos gregos antigos que eles têm arqué, que quer dizer origem de todas as coisas e seres? O Leibniz também vai pegar disso. Ele vai pegar essa questão, só que, né, no século XVII já, e vai trazer como o princípio de todas as coisas sendo Deus. Deus no sentido como nós conhecemos mesmo, nós ocidentais conhecemos. E ele tem uma teoria muito bacana, influenciada, tendo como base, vamos dizer assim, a teodiceia, que é a teoria de mônadas. Essa teoria de mônadas eu vou guardar para a nossa segunda semana, para vocês compreenderem, que é excelente. Ele consegue conciliar o racionalismo do século XVII com também a questão humana, a questão da fé humana, a questão do amor a Deus, a questão
do otimismo, dessa fé que nós temos, que não dá para explicar de forma racional. É algo que está dentro de nós, está dentro de todo ser humano. Correto? Então, Leibniz nós estudaremos na segunda semana, ok? Para a terceira semana, a gente já entra num filósofo que é do século XIX, que ele é conhecido como pessimista, mas ele não era pessimista, que é o Kierkegaard, Søren Kierkegaard. O Kierkegaard, ele é da Dinamarca. Ele é considerado o primeiro filósofo existencialista. Por isso que muita gente diz que ele é um pouco pessimista. Só que não, ele não é nada pessimista. O Kierkegaard, além de filósofo, ele é poeta, ele é teólogo, ele é um crítico ferrenho da sociedade dinamarquesa da época, do século XIX, que é um reino, né? A Dinamarca é um reino, até hoje é um reino. Então, naquela época, o Kierkegaard ele vai criticar muito o modelo pelo qual a sociedade dinamarquesa, no caso o reino dinamarquês, conduzia a sua população. Ele, como teólogo, como poeta e como filósofo, ele vai, né, todo filósofo tem essa questão de observar o seu tempo, o tempo que ele está inserido, e fazer as críticas. Mas não é criticar só por criticar, é criticar tentando trazer soluções para o dia a dia que nós vivemos. O Kierkegaard consegue isso, vamos dizer de uma forma que ele consegue passar, tanto é que a gente fala dele até hoje. E ele, o interessante do Kierkegaard é que ele é totalmente autobiográfico. A obra dele condiz com a vida que ele levou. Ele não é um filósofo só de teorias, não, ele é um filósofo prático. Ele coloca nas suas teorias o que ele vive, o que ele vivenciou, tudo que ele passou na época dele. Ele nasceu em 1813, lá na Dinamarca. E ele vai ter uma crítica ferrenha à Igreja Oficial da Dinamarca, porque o irmão dele é um bispo da Igreja Oficial da Dinamarca, que é diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. O Império, né? Império não, a monarquia dinamarquesa tinha uma igreja oficial. E o Kierkegaard é contra isso. Ele vai dizer, não é esse modelo que nós devemos seguir, não é esse modelo que Jesus passou, não é esse modelo que está no Evangelho. Então ele critica o subjetivismo. Isso é muito interessante. Por que ele vai criticar o subjetivismo? Porque com base no subjetivismo, a questão subjetiva, ele notou que os monarcas da Dinamarca, eles estavam interpretando as questões das relações humanas mesmo, a questão da fé cristã, da maneira como eles queriam. Ele vai dizer, não tem que ser assim, tem que ser algo objetivo. Ele é extremamente objetivo, através de uma teoria, que é a teoria da fé fundamental, que ele vai se basear muito no amor, no medo e na angústia, que ele vai dizer que são os três pilares que sustentam, vamos dizer assim, a vida social, a questão das relações sociais. A Dinamarca é um país muito pequenininho, então o que a igreja oficial da Dinamarca pregava, e no sentido de doutrinar as pessoas, era baseado nesses três pilares, que é o amor, o medo e a angústia. Tanto que Kierkegaard ele é considerado por muito um filósofo angustiante, um poeta da angústia, mas não, ele não é nada angustiante, ele é objetivo, ele pega os fatos da vida, né, e tenta trazer para a nossa realidade, mostra, gente, o mundo é desse jeito, nós temos que encarar o mundo como ele é e tentar melhorar da melhor forma possível. E ele, através de teorias interessantíssimas, principalmente essa que nós iremos abordar durante a terceira semana do nosso PET 6, que é a teoria da fé fundamental. Que o que seria isso? É uma fé fundamentada no que nós sentimos, obviamente, no que cada pessoa sente, mas de forma objetiva, de uma forma que essa fé ela seja fundamentada no que nós sentimos e vivenciamos, e não em algo que é imposto, no caso, pela Igreja Oficial da Dinamarca.
E ele é muito polêmico, muito polêmico, porque ele vai criticar o meio que ele tem inserido, a família, vamos dizer, dele assim, o irmão dele. Ah, desculpa, até caiu aqui. A gente empolga, gente. Ele vai criticar o irmão dele, que é um bispo. Que ele vai dizer, não, você está errado, isso que você está fazendo não é... Você não está ajudando as pessoas a combaterem o medo, a terem um amor como uma coisa, né, primordial, e nem a angústia, porque as pessoas sofriam muito disso. O Kierkegaard vem para tentar desmistificar esses três conceitos, ok? Kierkegaard vocês vão gostar muito e vão notar que tudo que a gente vê, vamos dizer, de senso comum que fala sobre o Kierkegaard não corresponde em nada com a vida dele. Porque ele, como poeta, ele é muito conhecido como poeta. Quando você lê as poesias dele, você nota que há uma coisa de angústia, uma coisa de medo, mas é sendo irônico, é sendo bem irônico e polêmico. Ele tenta polemizar e ironizar esses três quesitos, porque é justamente esses três conceitos que vão dar base para toda a estruturação social da Dinamarca do início do século XIX, certo? E o quarto filósofo que nós iremos ver na semana 4 do PET 6 é o Habermas. O Habermas, ele tá vivo, gente. Isso que é legal. Ele nasceu em 1929, 1930. Ele tá um senhorzinho de mais de 90 anos, 91, 92 anos, né? E ele escreve até hoje. Então a gente tem acesso ao que ele está escrevendo ainda. O Habermas, ele é alemão também. Ele é pertencente à segunda geração da escola de Frankfurt, né? E ele tem como fundamento para suas teorias principalmente a questão da democracia e a questão da comunicação. Ele nota que hoje nós estamos aqui através de uma rede social, através de um mundo virtual. Ele antecipa mais ou menos isso. Ele antecipa que os meios sociais, que os meios de comunicações, eles vão influenciar muito na cultura. E nós temos isso. A Escola de Frankfurt, ela fundamenta muito nisso, né? Que os meios de reprodução, de comunicação, eles vão influenciar demais na sociedade. Isso lá no início do século XX. Por volta do século XX, né? Mais ou menos por volta de 1920, 1930. Só que o Habermas, ele vem depois. Ele vem depois, por exemplo, do Adorno, do Horkheimer, que vocês provavelmente já estudaram em sociologia. E ele é o oposto. Ele critica muito esses dois. Ele critica muito tanto o Adorno quanto o Habermas, porque ele vai inaugurar uma nova forma de pensamento, na qual a principal teoria dele é uma proposta de quê? De emancipação do ser humano. Ele quer que o ser humano se emancipe. Como assim se emancipar? Que o ser humano, através dele mesmo, né, ele possa se tornar melhor, vamos dizer assim. E essa proposta de emancipação, nós temos ela no livro didático. No livro de vocês, está na página 150, que é onde demonstra como que ele critica a escola de Frankfurt, mesmo sendo influenciado pela escola de Frankfurt. Depois ele vai notar que tem algumas coisas que não condizem com a realidade, algumas coisas que não condizem com modus operantes, vamos dizer assim, que não condizem com como deve ser realmente que o ser humano deve pautar a sua vida. Principalmente por uma coisa que vai, né, ter início, que vai eclodir no século XX, que é a democracia. E hoje em dia nós estamos também vivendo o quê? Uma democracia que é altamente maleável, ou seja, ela é altamente mutável, ela muda conforme os costumes e os hábitos. O Habermas, ele já nota isso. E ele vai notar o seguinte, que a principal característica, a partir do século XX, ou seja, 100 anos atrás, gente, que vai dar suporte, que vai modificar as relações humanas, é a comunicação. E tá aí os meios de comunicações em massa, né? Vamos pegar aqui o Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Esse vídeo que vocês vão ver agora, eu vou postar no YouTube.
ele vai dizer que há como nós usarmos esses meios de comunicação, mas porém nós devemos ter uma certa noção do que falarmos, do que acreditarmos, principalmente. Hoje em dia o grande debate não é as fake news. É lógico que Habermas não pensava em fake news. Fake news é algo extremamente novo, extremamente atual. Mas ele vai inaugurar um pensamento que hoje em dia nós notamos, né? Nós somos orientados por aquilo que a gente vê, ouve e segue nas redes sociais. O Habermas ele vai meio que prever, vamos dizer, esse acontecimento do século XXI. Ele vai ser contra a razão instrumental. Lembrei disso agora. Porque a razão instrumental, o que ela serve? Ela serve, o nome já diz, ó, razão instrumental. Ela serve como um mero instrumento para guiar as condutas humanas. Só que Habermas é contra isso. Ele vai dizer que não, o ser humano não deve ser seguido por um instrumento. Ele deve ser seguido por algo que o emancipe como ser humano. Como? A gente vai ver isso na nossa quarta semana. Então é isso. Eu tô com muita saudade de vocês. Espero que vocês compreendam, né, que de uma forma simples, mas honesta, singela. É um modo como eu posso passar para vocês e eu quero passar para vocês esse conhecimento. Que vocês não se sintam sozinhos, jamais se sintam sozinhos. Nós estamos aqui para ajudar vocês, que não tem absolutamente nada no mundo que é capaz de parar uma coisa chamada conhecimento. O conhecimento liberta. Eu tô criando esse canal no YouTube, espero que vocês gostem. Tem aquilo de gostar, né? Curtir, compartilhar, se inscrever, para que eu possa fazer mais vídeos para vocês, que vocês comentem, tirem suas dúvidas, que vai ser mais uma ferramenta que nós iremos usar durante esse percurso. PET 6, PET 7, 8, 9, quantos PETs vierem. Eu irei agora produzir vídeos toda semana, abordando uma semana do PET, ok? Então, um abraço a todos, estudem, vocês, repito, vocês não estão sozinhos, nós estamos com vocês. E sempre estaremos, nunca deixaremos vocês de lado. Parabéns a todos os alunos que estão enviando o PET, continuem assim. A gente sabe que é complicado, que passam por 1000 dificuldades, das mais variadas formas, mas continuem estudando, continuem se aperfeiçoando, porque se tem algo que ninguém pode tirar de vocês é o conhecimento, tá? Então eu vou criar esse canal, curtam, compartilhem, divulguem, porque desse modo esse conhecimento pode chegar a mais pessoas. É o primeiro vídeo, eu sei que não está perfeito, que tem som de fundo, que tem barulho, o áudio talvez não esteja melhor. Eu vou arrumar alguns equipamentos, né, um microfone de lapela, vou tentar fazer da melhor forma possível para chegar a vocês, para vocês não perderem absolutamente nada, porque vocês não têm... Vocês não têm esse direito de perder, vocês têm, pelo contrário, vocês têm o direito de sempre ter acesso a toda forma de conhecimento. Nada deve impedir vocês de terem acesso ao conhecimento. Nem que seja de uma forma simplesinha, eu gravando um vídeo assim para vocês, uma maneira onde a gente possa ter esse contato semanal, certo? Hoje esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, porém, amanhã eu já pretendo gravar um vídeo falando sobre a primeira semana, que é de Plutarco, aí será um vídeo mais longo, tá bom? Espero vocês, curtam, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Saudade de todos e vamos estudar. Somente a educação, somente o conhecimento pode libertar o ser humano de qualquer coisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Abraço do professor Delson.